Meus amigos, nesse terceiro vídeo da série Geopolítica, a gente vai começar a tratar das teorias geopolíticas do poder aéreo, tá? Então, a gente tem que começar a analisar assim, né? O avião como um vetor aéreo, como uma arma aérea, ele começou ali, de fato, a ver ali as primeiras aplicabilidades dele ali por ocasião da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, inicialmente, ele teve uma utilização ali voltada para a observação do campo de batalha, reconhecimento, e aí depois, quando o alemão, principalmente, pegou ali o Fokker, né, e botou ali, armou com metralhadoras, a gente começou a ver o avião sendo utilizado como uma arma aérea, né? E aí, a partir já indo caminhando para o final da Primeira Guerra Mundial, né, 1917, você vê já combates aéreos sendo travados aí por muitas unidades, né? Os esquadrilhas bem grandes aí, mais de 50 aviões. E em 1918 começou-se a ver, de fato, aí o avião sendo empregado como tropa do solo, né? Empreendendo aí bombardeios, né? Então, bombardeiro é o avião, né? E bombardeio é o que ele faz, né? Então, assim, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial você já tem esse efeito aí do bombardeio. E esse aí veio a cair como um aspecto bastante importante no sentido de influenciar o pensamento de Giulio Douhet, tá? Que era italiano, tá? Um oficial da arma de artilharia, e ele ficou bastante entusiasmado com as possibilidades que apareceram ali à frente dele com relação à arma aérea, né? Porque ele meio que ficou um pouco, assim, como é que eu posso dizer, influenciado, né, pela aquela guerra estática de trincheiras, né, e a ausência de saídas possíveis ali para você romper aquele impasse ali da guerra de trincheiras, né, que estava levando à morte de muita gente, um clima muito ruim. E então, assim, juntou aquela ideia de enxergar ali o avião como uma possibilidade de bombardeio e essa forma de romper os impasses aí de uma estabilização de fronte por ocasião das trincheiras, conformou o pensamento de Douhet e fez com que ele se tornasse aí, digamos, o profeta do pensamento aí do poder aéreo, né? As ideias dele influenciaram muito aí, principalmente aí Estados Unidos e a Inglaterra, tá? Estados Unidos aí com Mitchell e a Inglaterra com Trenchard, tá? Então, Trenchard era um general de divisão, tá, do Corpo Real Aéreo Britânico, e ele se entusiasmou muito com as ideias ali inovadoras de Douhet, e aí ele começou realmente a dar força para a questão do bombardeio, tá? A importância do bombardeio estratégico aí no sentido de providenciar a modificação do cenário de batalha por meio de um vetor que não conhecia problemas relacionados ao terreno, tá certo? E Mitchell, ele foi um pouco diferente, né? Porque Mitchell, ele deu uma visão um pouco mais tática, né? O Mitchell não foi especificamente um teórico de poder aéreo, né? O que Mitchell fez foi tentar, baseado nas ideias que ele teve, né? A influência que ele teve, já, principalmente com o Trenchard, né? Ele tentou trazer isso na realidade americana, né? Ele era americano, para quê? Para a aviação ela se despontar como meio ofensivo, tá? E mais assim de caráter mais tático, tá bom? Então assim, se a gente pode fazer um comparativo assim bem grosso modo ali, a gente pode dizer que Douhet tinha um viés um pouco mais estratégico, né? Enquanto Mitchell ele tinha uma ideia mais tática, tá bom? Os pensamentos, é óbvio, né, de Mitchell, eles acabaram gerando algumas influências posteriores nos Estados Unidos, do tipo a questão da independência da Força Aérea, da unidade de comando, tá? Então, as coisas que influenciaram bastante aí o pensamento americano de aviação, né, utilizando o avião como arma, tá certo? Bom, Douhet, ele ficou realmente ali muito preocupado, né, com a evolução da Primeira Guerra Mundial, aquela questão ali das trincheiras, a estabilização das trincheiras, né, a quantidade de vidas perdidas, e ele queria uma forma, ele concebeu uma forma de romper o impasse de forma rápida, né,
Então, assim, na prática, o que ele queria era, de uma forma assim, bem pragmática, a gente evitar essa estabilização, né, de front, né? Isso não está fora da matéria de estratégia, mas olhando no livro, vocês vão ver que tem algumas formas de você raciocinar o pensamento estratégico, né? Tem uma forma histórica, uma racional científica, uma sintética, tá certo? Dewey, ele raciocinou em termos racionais científicos, tá? A estratégia dele é muito racional científica, tá? Por exemplo, Mahan, ele fez uma abordagem histórica, tá? Então, assim, no caso de Dewey, com essa abordagem racional científica, qual era a crítica, né, disso aí? Essa abordagem racional científica, ela digamos assim, muito pragmática. Então, ela não leva em consideração possíveis óbices que, por acaso, você tenha. Então, assim, ele imaginou, na hora de, por exemplo, executar um bombardeio estratégico, que não haveria oposição. Ele imaginou que as bombas cairiam todas no alvo, né? Todas as bombas iriam funcionar, tá? Que, enfim, uma série de questões que ele não considerou, talvez ali, que os pensamentos dele pudessem tergiversar ali do que estava realmente ali planejado, tá certo? Então, isso é uma grande crítica aí ao pensamento de Dewey. Vale a pena ter isso em mente, que pode ser trabalhado isso na prova, tá bom? Uma outra coisa que pode ser bem trabalhado é essa característica, né, do meio aéreo de ser ofensivo, tá bom? Ele dizia que, assim, você podia fazer defensiva, né, na terra, mas que no ar você utilizava a arma aérea iminentemente de maneira ofensiva, tá? E para isso ele concebeu alguns princípios para emprego da arma aérea, tá bom? Então, algumas coisas aqui que você tá: resistir em terra para concentrar-se no ar. Então, ele colocava aqui, você resistiria em terra de forma a reduzir o impacto de vidas humanas e colocava o grosso do teu esforço no ar, tá? No poder aéreo, de forma que você pudesse aniquilar o inimigo agindo aí, ali na infraestrutura dele, né? Em termos de potencial industrial bélico dele, na população, tá? Fazendo com que, de fato, assim, a ideia de Dewey, você tivesse ali uma forma de você gerar uma comoção nacional, né? Você fazer com que as pessoas elas gerassem uma opinião ruim a respeito ali do governo conduzir ali a guerra, e o governo perderia o apoio popular, e com isso você geraria uma paralisia no governo que faria com que você vencesse a guerra, mesmo sem derrotar todo o poder militar do oponente, tá certo? Isso ele pegou como digamos assim, como uma inspiração da Primeira Guerra Mundial, quando ele percebeu ali que os zeppelins, né, eles tinham um grande efeito moral para quem utilizava e desmoralizante para quem sofria ali algum tipo de ataque, né, uso de bombas ali com o zeppelin e tal. Então ele se inspirou nisso para poder criar essa ideia de que o bombardeio ia fazer com que a população ficasse aterrorizada, tá? A gente vai ver depois que isso não aconteceu na Segunda Guerra Mundial, inclusive é uma forma de você refutar o pensamento de Dewey. E a gente vai ver também depois que, pelo direito internacional, hoje em dia, né, é ilegal você realizar bombardeios para aterrorizar, tá bom? Por isso que aparecem algumas outras ideias que a gente vai falar na frente lá, com os pensamentos já da escola de geopolítica moderna. A outra coisa em relação a princípios de Dewey é a alteração de limites, tá bom? Porque o avião ele não conhece limite, né? O avião ele não tem espaço geográfico. O avião ele avança, ele aprofunda no terreno, tá? Ele desborda, ele envolve, tá? Então o avião não conhece espaço geográfico. Então, alteração de limites. Outra coisa é o fronte desprotegido, né? Ele entendia que o avião pode atuar na retaguarda, né? Atrás das linhas inimigas, né? Ou no lugar onde talvez o inimigo não estivesse protegendo ali, né? Uma área de fraca proteção inimiga, tá bom? Ele considerou também, nessa questão que eu falei para vocês aí do aterrorizar o povo, né, como sendo assim, todos combatentes. Então, aquela coisa, teoria racional científica, né? Então, assim, você não coloca ali exceções da tua regra. Você é tudo combatente, então eu vou bombardear aquilo ali e vou detonar todo mundo, tá? Moral. Essa parte de moral digamos assim, um dos temas centrais, né, da tese de Dewey, porque ele considerava que a derrota moral poderia fazer com que a gente vencesse mesmo sem destruir toda a capacidade militar do oponente, tá? Então essa parte também, outro princípio da arma aérea moral também é importante, tá?
Mobilidade, porque ele entendia que o avião ele possui uma mobilidade muito superior a qualquer outro meio de transporte, porque ele não conhece obstáculos, né? Então, um avião ele poderia se locomover sobre mar, poderia se locomover em áreas montanhosas, florestas, desertos, tá? Então, isso aí conferia ao avião uma mobilidade excepcional. E outra coisa é a concentração, né? O avião ele tem uma capacidade rápida, né? Devido à questão da velocidade, ele tem capacidade de se posicionar numa área rapidamente, tá? Então, essa questão da concentração, né, do avião ela é bem interessante, né? Dentro do raio de ação ali que você tem ali, é bem interessante, tá bom? Inclusive, ele comentava que a segurança do território só está garantida se o inimigo for impedido de voar. Olha, a gente vê como é que assim, realmente a coisa evolui, né? E aí, esses princípios todos que eu disse aqui, eles conduzem para um raciocínio, né, em que você atuaria à retaguarda do inimigo na área de infraestrutura e no seio ali do povo ali, inimigo, gerando a ideia do bombardeio estratégico. Tá? Então, esse aí é o cerne do bombardeio estratégico dentro do pensamento de Douhet. Tá? E para Douhet, o poder aéreo seria a arma que levaria a cabo, né? Levaria a efeito essa questão do bombardeio estratégico. Tá legal? Para Douhet, a superfície da Terra representa a relação, em relação ao oceano atmosférico, né? O papel de que o litoral desempenha em relação ao mar, sendo que a proteção terrestre só poderá ser assegurada se o inimigo for impedido de voar pela conquista do domínio do ar. Tá? Então, ele tinha aquela questão de domínio do ar, né? Então, assim, eu vou gerar o domínio do ar, vou impedir o inimigo de voar e vou dominar o ar, tá? Privando o inimigo, obviamente, de todos os meios possíveis que poderiam fazer com que ele voasse. E, com isso, fizesse oposição para a gente. Tá certo? Isso aí depois acabou dominando um pouquinho o pensamento ali, né? Durante essa era de ouro do pensamento aéreo, né? Que foi ali da primeira até o final da Segunda Guerra Mundial. Depois disso acabou isso desvanecendo um pouco, né? Mas porque aí o pensamento aéreo ficou mais voltado ali para táticas e com relação à evolução do meio e parou de pensar em termos estratégicos, né? Mas essa era de ouro aí do pensamento estratégico aéreo aí, que vai desde ali da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, houve essa evolução do pensamento do domínio do ar, a questão da superioridade aérea, tá legal? E aí, dentro daquela ideia, alinhado, né, com o que eu falei de Mitchell, né, ele pensava que para que, de fato, a Força Aérea tivesse sucesso nesse intento, né, conseguindo fazer, né, observar, né, aqueles princípios que eu falei, ela devia ser dependente das forças de terra e do mar, tá bom? Aí, o que acontece? Houve uma escola, digamos assim, alternativa. Assim como no mar, né, você tinha a escola, né, da Batalha Decisiva ali com Mahan, você tinha aquela escola ali da Dione Collie, né, que voltava ali para ofensivas de pequeno curso, né, guerra de curso, a espada de potência. Né? Nesse caso aqui, na geopolítica do poder aéreo, você também tinha uma escola alternativa, que era a escola do general Mecose, né, que era aquela aviação de cooperação, tá? Então, onde a aviação ela atuaria no sentido assim, mais voltado ali para tarefas aerotáticas, tá? Apoio às tropas no solo, tá? É uma coisa um pouco mais voltada para a parte de superfície. Para Douhet, isso seria um emprego secundário, não é que ele negava, assim, não podia ter, não é isso. Mas para Douhet, esse emprego em tarefas aerotáticas, segundo a escola do general Mecose, era algo que, na visão dele, era secundário, tá bom? Essa escola aerotática ela tinha alguns preceitos, né, que falavam sobre a necessidade de uma superioridade aérea local, tá certo? A execução de um bombardeiro de interdição e o apoio aéreo aproximado no combate, tá? De forma a apoiar ali as forças terrestres e navais, tá bom? E aí pode ser trabalhado isso em prova, que é essa diferença do bombardeio estratégico e bombardeio de interdição, tá bom? Então, o bombardeio estratégico ele tem o alvo regiões vitais, né? Áreas de objetivo estratégico, tá certo? Questões voltadas à infraestrutura, atingir o moral da população, tá certo? Tá dentro daquela ideia ali da estratégia geral, tá? Dentro daquela coisa realmente ali, mais de um nível mais alto ali dentro do Comando Supremo. Já o bombardeio de interdição, não.
Mas a interdição está ligado mais a alvos de cunho mais tático, tá certo? Ali, alvos no campo de batalha, tá? Então ele tem ali aquele viés ali mais voltado ali para o comando militar, tá bom? Ele tem tá mais ali no nível tático, tá legal? Um tático operacional ali, digamos assim, tá? Enquanto o bombardeio está no nível estratégico, tá? Questão de mais gás infraestrutura. Então essas são as grandes diferenças aí entre o bombardeio estratégico e interdição, tá? Bom, para doer, a nação que domina o ar, ela ela teria vantagens em conflito, tá? Que vantagens seriam essas, né? Ela tornaria, né, a marinha e o exército, né, as tropas de terra cegas, né? E porque assim, ela seria de fato os olhos daquela força, tá certo? E também estaria em condições de desencadear ataques que, embora não cheguem a quebrar, né, as defesas do adversário, destruir totalmente o adversário, causariam prejuízos severos que fariam com que ele parasse de lutar. Tá certo? Então, esses dois argumentos fazem com que Douay coloque a arma aérea como preponderante nas ações demais. Então, isso também pode ser perguntado, tá? Ele fala que mesmo que só ocorra a primeira condição, ou seja, eu só torne cego o exército e a marinha e eu faça com que a força aérea seja os olhos, né? Mesmo assim, ele pode fazer diferença. E se atender as duas condições, a força aérea pode decidir sozinha o destino da guerra, tá? Então, isso aí, né, pode ser trabalhado dessa forma aí. Tá? Se essas duas condições forem satisfeitas, tá? Com relação à força aérea, se os olhos da marinha e do exército, e ao mesmo tempo eu tiver a condição de desencadear ataques que vão fazer com que o inimigo paralise, a força aérea consegue decidir sozinha a guerra, tá bom? Aí, o que acontece? A experiência da Segunda Guerra Mundial, né? Eu falei para você que o Douay se inspirou na Primeira Guerra Mundial, né? Mas a gente viu que depois da experiência da Segunda Guerra Mundial não confirmou uma série de teses do pensamento de Douay, tá bom? De cara, essa questão dos bombardeios maciços não se confirmaram no sentido de fazer com que a moral da população desvanecesse. Muitas vezes, pelo contrário, até aumentava, tá? Aquela coisa que, sendo utilizada de maneira bem feita ali pelas operações psicológicas ali do governo, ia fazer com que a população se unisse mais, né? Ficasse mais coesa. Então, foi o que aconteceu, por exemplo, na Batalha da Inglaterra, né? Quando o Churchill ele conclamou os ingleses a resistirem. E depois o que aconteceu na Alemanha, com o avanço das tropas aliadas para dominar Berlim e uma série de bombardeios. Por exemplo, o bombardeio de Dresden, que ficou bastante conhecido, né? Que acabou com a cidade de Dresden. Mesmo assim, a população alemã não se rendeu, pelo contrário, ela se uniu mais ainda. Então, essa tese de Douay, ela não se confirmou, tá certo? Então, isso aí é uma coisa importante, tá? Uma outra coisa que também ficou clara é essa questão aí da operação aerotática, da aviação em termos aerotáticos, porque ela mostrou-se extremamente válida, por exemplo, aqueles bombardeiros de mergulho, né, que estavam atuando ali junto com a Blitzkrieg ali para fazer uma guerra relâmpago, uma coisa mais rápida, né? Então, assim, o avião ele acabou dentro daquela coisa de apoio aérea aproximado, reconhecimento aéreo armado, observação aérea. Então, essas atividades todas, em termos assim de pensamento de Douay, eram mais secundários. Na guerra, isso se mostrou muito importante, tá? A própria questão ali do domínio da Grã-Bretanha, ela foi dificultada por causa disso, tá certo? Uma outra coisa também que mostrou também de maneira clássica é que os bombardeiros precisavam de escoltas, porque senão eles se tornavam extremamente vulneráveis, tá? Então é isso. De qualquer forma, pensando em termos daqueles aviões, o B-29 da vida, por exemplo, eles se aproximavam bem, é um estilo de avião que se aproximava bem do ideal de Douay em termos de bombardeio estratégico, tá? Obviamente, depois, né, considerando apenas a questão da dissuasão nuclear e a utilização da arma nuclear, o ideário de Douay ele acaba fazendo um pouco mais de sentido, tá bom? Então, é bom de ter essa noção aí, tá? Então, pode ser, talvez, trabalhado numa questão
do porquê da teoria de Dewey não ser totalmente confirmada na Segunda Guerra Mundial. Então, as razões foram essas que eu acabei de falar aqui. Tá legal? E, ao mesmo tempo, a questão da atômica aí que eu falei, que pode acabar confirmando a teoria de Dewey. Então, existe essa dicotomia aí, né? Guerra convencional, né? A teoria de Dewey não foi totalmente confirmada, a gente viu que o bombardeio estratégico não causou os efeitos, a importância da aviação de cooperação, né? A questão das operações terrestres não terem sido estáticas na Segunda Guerra Mundial, não houve essa característica da guerra suja de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, não aconteceu na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, essas questões todas, né? E a questão da dissuasão nuclear, né? A guerra nuclear, pode talvez dar algum sentido para a teoria de Dewey, tá bom? Então, ficou claro, né, que as tarefas aerotáticas, elas têm um efeito bem grande em contraponto ao que o Dewey achava, tá bom? E aí, baseado nessas informações aí, a gente vai passar a tratar de um outro pensador que teve muita influência no poder aéreo, que é o Sevesky. Só que antes, eu queria só trazer um ponto aqui que está na bibliografia, que está relacionado à geoestratégia de contenção, que tem aquela questão ali da impedir que os comunistas tomem o controle do Greenland, né? E aí, ele traz algumas questões aqui relacionadas aí à importância do poder aéreo para que você impeça, né, que os comunistas tomem o controle disso, né? Então, ele chama atenção para esses conflitos que tiveram, por exemplo, na Guerra da Coreia, no Vietnã e por aí vai, por exemplo, com relação à utilização da aviação de cooperação, o uso do helicóptero, por exemplo, e outras coisas. E também ele fala sobre o uso de artefatos nucleares no caso de guerras limitadas, tá? Para você fazer alguma tarefa que, teoricamente, era uma tarefa de interdição, é uma tarefa onde você teria que fazer algo ali para poder, digamos assim, substituir aquela questão do bombardeio estratégico como aquele fator preponderante no conflito, tá? E aí ele chama atenção para o fato de que, ao utilizar um conflito dessa intensidade, né, limitado, o uso de armas nucleares, ainda mais no contexto de bipolaridade, poderia haver uma ideia de isso escalar para um conflito ilimitado, tá? Uma guerra nuclear ilimitada. Tá? Então, havia essa questão aí, que estava ali no cerne ali da questão da contenção. Tá bom? E depois, com relação ao poder aeroespacial, ele faz uma consideração aqui de Charles Lindbergh, que eu vou ler aqui: estamos vivendo num mundo menor e mais inseguro pelo advento do poder aeroespacial. Estamos mais vulneráveis em relação aos nossos inimigos e mais acessíveis em relação aos nossos amigos. Tá? Então, ele trouxe essa questão aí desses novos paradigmas, essas novas complexidades trazidas pela arma aérea. Tá? Agora, falando de Sevesky, Sevesky ele é russo, radicado nos Estados Unidos, né? Ele foi piloto, né, por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Notei aqui, né, que ele teve muita experiência, né? E depois da Revolução Russa, ele radicou-se nos Estados Unidos, né? E aí ele ofereceu serviço como piloto, mas acabou que no final os americanos aproveitaram ele como engenheiro, né? Engenheiro e construtor, né? Um grande inovador, né? Ele trabalhou com Mitchell, tá, em algumas provas aéreas, tá bom? E se tornou fez muito dinheiro, né, nos Estados Unidos, ele como na indústria aeronáutica, tá? E aí, uma coisa que é interessante é o seguinte: para Sevesky, o poder aéreo é a capacidade que tem uma nação de defender seus interesses por meios aéreos, o que na época atual é um instrumento de política nacional, da mesma forma que o poder marítimo foi no século passado. Ou seja, Sevesky é interessante porque ele fez uma analogia, vendo ali o poder que tinha, né, o poder marítimo que teve no século XIX, né, ali com a era vitoriana, né, e ele entende que agora, o século XX, é o século do poder aéreo. Tá? Ele coloca que o poder aéreo é um instrumento da política nacional. Tá? Depois, o general Arnold, também tem muitos escritos sobre a questão do poder aéreo, né?
ele coloca, né, que o poder aéreo é a capacidade de transportar pelo ar para um local desejado cargas, pessoas, mísseis, destruição e material de guerra com a finalidade de realizar um determinado propósito, tá? Então, assim, ele fala que, na verdade, qual o ovo aqui? Ele fala que, na verdade, a aviação não se restringe só àquele campo da aviação em si. Ela acaba se espraiando para diversas áreas de interesse ali, tá? Importantes ali numa situação de conflito, tá bom? Aí, Sevestre ele assevera, né, que um conflito de maior importância, né, as forças de superfície somente cumprirão sua missão após o controle do espaço aéreo. Tá? Ele entende que aquela coisa ali do domínio aéreo é fundamental. Tá? E logo o controle do ar torna-se o ponto crucial da guerra e um termo em si mesmo. Então ele entende que assim, o controle do ar para a Sevestre é algo assim imprescindível para que você tenha sucesso aí no advento de um conflito. Tá? Ele imaginava ali uma possibilidade de um conflito, uma terceira guerra mundial, União Soviética, Estados Unidos. A gente já vê depois isso aqui no mapa de Sevestre. E assim, ele concebeu uma situação em que o domínio aéreo seria um fim ele mesmo, tá bom? Para ele, né, Sevestre, o poder aéreo é a suprema expressão do poder militar e que uma nação só poderia conquistar o máximo em poder aéreo se atendesse aos princípios: unidade de missão, unidade de comando, concentração e economia de força. Isso já foi questão de prova, tá? Isso já foi cobrado. Quais são os princípios, segundo Sevestre, que são necessários para que você tenha o máximo do poder aéreo. Tá? Então, são esses 4 princípios, tá bom? E baseado nesses princípios, ele considera, por exemplo, que a estratégia trifíbia lá, que foi utilizada pelos Estados Unidos na Guerra do Pacífico, utilizando ali navios, tropa anfíbia, né, fuzileiros navais e poder aéreo, foi meio que um improviso, porque na verdade você não tinha uma arma aérea que lhe conferisse raio de ação suficientemente grande para que você pudesse decidir por meio do controle aéreo os destinos de um conflito, tá bom? Então, essa é a visão dele, é o porquê que foi um improviso a estratégia trifíbia, tá? Você não tinha aviação com características intercontinentais, tá bom? E aí, para Sevestre, tinha 2 estratégias que os americanos poderiam empregar, tá? Considerando, tanto faz, né? Uma guerra nuclear total ou um conflito convencional, tá bom? Primeiro, força aérea com pequeno raio de ação. Então, considerando uma força aérea em que eu tivesse um pequeno raio de ação. Aí, nesse caso, a força aérea ela pode transportar uma bomba atômica, por exemplo, utilizando uma base além-mar, tá? Usando uma base ali estrategicamente posicionada, tá? E que isso aí seria indispensável, tá? Nesse caso, você ter o emprego do Exército e da Marinha, tá? E aí, nesse caso, qual era o inconveniente para ele com essa aviação com pequeno raio de ação? Você teria que dividir os esforços, né, da Força Aérea com mais Exército e Marinha, tá legal? Se você tivesse uma Força Aérea com grande raio de ação, isso já não aconteceria, porque você teria condições de prescindir de uma base além-mar e você conseguir operar do seu próprio território, você produzir o efeito que você quer, tá? E aí, nesse caso, você pode reduzir ao máximo ali o esforço de guerra ali para o Exército e para a Marinha e concentrar realmente ali grande parte do seu desenvolvimento, né, muita coisa, em cima da Força Aérea, tá? Então, isso é bem interessante analisar sobre essa perspectiva aqui, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho da concepção de Sevestre, né? Então, assim, na cabeça de Sevestre existia um mapa, né, para ele. Lembra que eu falei que os mapas geopolíticos traduzem informações diferentes? Então, Sevestre também tinha uma visão dele ali em termos de mapa, né? Então, ele entendia que no momento que você fazia uma projeção polar equidistante, você tinha ali em confrontação ali direta ali, tendo o Mediterrâneo Ártico como ali um divisor, né? O poderio americano e o poderio soviético, tá certo? Então você teria essas 2 áreas aí. Então ele pegou e o que ele fez? Ele centralizou em cima do Mediterrâneo Ártico e traçou áreas de domínio aéreo, tá? Então você teria uma área de domínio aéreo americano e uma outra área de domínio aéreo soviético, tá? E cada área de domínio aéreo dessa aí, ela abrangeria uma determinada porção de territórios aí ao redor do mundo, tá bom? O mais importante é o seguinte,
considerando essas duas áreas, há uma interseção entre as duas, tá bom? Essa interseção, né, é chamada por ele de área de decisão. Tá? Isso já ficou cobrado em prova, né? Ou qual seria a denominação dela, né? Essa área de decisão, ela cobre uma boa parte aí da América do Norte, da norte da África, tá? Europa, tá bom? E o Mediterrâneo Ártico, como havia dito aqui, é o centro da área de decisão, sendo o Estreito de Bering a região crítica. Então, vamos lá. Bering, região crítica, tá certo? O Mediterrâneo Ártico é o centro da área de decisão e a área de decisão interseção das duas áreas de domínio aéreo. Tá legal? Então, isso aí, digamos assim, é o cerne do pensamento aí, né, em termos de concepção do poder aéreo segundo Sevesky, tá bom? Para Sevesky, né, ele entendia, né, que você deveria ter uma aviação com um elevadíssimo raio de ação, de forma que você pudesse concentrar todos os seus esforços na força aérea e aí você pudesse trabalhar em cima desse mapa de Sevesky aqui, nessas duas áreas, as potências trabalhando nessas áreas de domínio aéreo, com as suas aviações de elevado raio. E ele entendia que uma aviação que tivesse mais raio de ação ia sobrepujar a outra e com isso ia fazer com que a outra área de decisão caísse, tá bom? E aí com isso ele acabou pensando num conceito de defesa um pouco diferente, né? Ele entendeu que, na verdade, você tinha uma faixa, né, que se desenvolveria as ações, tá? Onde de fato as coisas aconteceriam, né? Que seria aquela área ali, Canadá, Alasca, Terra Nova, que é aquela parte ali mais um pouco ao norte do Canadá ali, e é onde a Força Aérea Estratégica dos Estados Unidos levará a guerra ao coração do inimigo, ou seja, você vai fazer com que você vai meio que atacar o heartland industrial ali do oponente ali na sua área de domínio aéreo, tá? Você teria uma faixa industrial, tá? Que seria a parte onde eu estaria concentrando meu esforço de guerra, né? E onde, de fato, seria um lugar onde eu teria que concentrar meus meios de defesa, porque ali seria o ponto, seria meio que o heartland, ali o CG, onde o inimigo ia querer atuar ali para poder fazer com que eu ficasse paralisado, tá certo? E você teria uma faixa de suprimentos, que seria ali, no caso ali, da área de domínio aéreo americano, ali a América do Sul, tá? Que, segundo ele, seria uma área que tudo poderia ser encontrado ali para poder oferecer à faixa industrial ali os meios necessários para poder manter o esforço de guerra e a produção, né? Principalmente a parte de aviação, né? Então, ele considera ali que a América do Sul ela tem uma série de recursos minerais e outros recursos quaisquer que são imprescindíveis para você poder construir motores, fuselagem sobressalente, tá? Uma série de itens que são imprescindíveis para poder você manter ali uma indústria aeronáutica pujante, tá? Então, enfim, era muito importante então essa atuação da América Latina aí, na América do Sul, como uma área de reserva, tá? Essa faixa de suprimentos. Então, recapitulando, área de domínio aéreo, tá? Você dividiu então o esforço de defesa em 3 áreas, uma área de desenvolvimento das operações, tá? Uma faixa industrial e uma faixa de suprimentos, tá bom? Outras 2 faixas aí abaixo, tá ok? Então, com isso a gente encerra aqui a ideia de Sevesky. Muito bem, então algumas conclusões aqui que a gente traça, né? Sobre o poder terrestre, marítimo e aéreo. A gente coloca aí que essa questão aí ficou bem claro, né? Da contenção, tá? Ficou bem interessante esse pensamento geopolítico aí da contenção, tá? É a questão da expansão, também necessidade de expansão no sentido de defender-se atacando, tá? Então você faria com que por meio da expansão você evitaria ser envolvido pelo inimigo, tá legal? E aí a gente vê aí um franco desenvolvimento, né, do poder aéreo e do poder marítimo, né, nessa parte aí, nessa fase aí, finalzinho do século XIX até meados do século XX, essa era de ouro aí do desenvolvimento marítimo e aéreo, tá? Então isso aí também chama muita atenção, tá? E de fato, né, o que isso representou para a Guerra Fria, né, em termos de como seriam os procedimentos, tá certo? Em termos de Guerra Fria, tá certo? E agora, para fechar, eu queria
traçar aqui só algumas ideias rápidas sobre as fontes, né, que contribuem para a geopolítica, né, que é a história, a geografia e a política, tá certo? Eu queria tratar disso aqui rapidamente, dentro desse conceito aí, né, em que eles assumem aí uma posição bem marcante, tá bom? Então, vou dar um exemplo. A questão da contenção, né, em termos aí históricos, políticos e geográficos, faz muito sentido, né? Se você olhar ali a teoria baseada, né, em Hartzell, Jelen, e aí você pegar e juntar aí o que Haushofer falou com misturando ali com McKinsey e Spikeman, né, se confronta aí nas fringe areas, né? Então, assim, a coisa faz muito sentido, né? Para vocês terem uma ideia, a União Soviética ela também colocou, como eu falei, né, aquela ideia da contenção, né? Também uma ideia de fazer aí bases navais em países pró-Moscou ou socialistas, né? Aquela coisa lá do almirante Gorshkov, né, de você ter ali bases navais soviéticas espalhadas em países comunistas ou pró-Moscou, tá? Então vai bem dando essa ideia aí, tá bom? Então, assim, óbvio que o fator geográfico ele tem uma característica marcante, né, nesse quesito aí, né? E aí o geográfico, você está lidando, na verdade, com o que aqui? Está lidando com espaço e tempo, né? Você analisando ali a geografia ao longo da história, né? Você vai vendo ali que o espaço ele se modifica pouco, né? Então, assim, em termos estruturais, né? Mas, em compensação, o tempo ele modifica muito. Por quê? Porque a geografia, o homem começa a tentar superar a geografia por meio da mobilidade das comunicações, tá certo? Então, os meios de transporte e os meios de comunicação começam a fazer o mundo ficar cada vez menor, tá? O efeito que a gente vê da globalização, por exemplo, está em cima disso aí, tá? Isso vem desde lá, né, do avanço aí das ideias aí das relações de poder geopolíticas já do século XX, tá bom? Então, o primeiro fator que eu queria trazer aqui para vocês é a questão do fator geográfico, tá? Então, essa questão do espaço e o tempo, tá? Então, o espaço como sendo algo mais estático, tá? Em termos de espaço, né? Posição, tá? E o tempo que realmente, assim, gerou pela aquela coisa da instantaneidade, né? Ficou muito diferente, tá? Então, você pode ter trabalhado aí nesse sentido aí, né? A parte da geografia, nessa dicotomia, tá? Do espaço com tempo, tá bom? E aí, o geógrafo, né, Milton Santos, ele trouxe uma ideia que permeia muitos pensamentos, né? Que é a questão da horizontalidade e da verticalidade, tá? Então, a horizontalidade, em termos geográficos, tem a ver com aquilo que a gente conhece, efetivamente, né? A relação de fronteira com os vizinhos, aquela coisa toda ali, né? Regionalismo e tal. Já a verticalidade, não. A verticalidade tem aquela coisa do avanço em rede, tá? Né? Da operação em rede. Tem a ver com avanço da comunicação, avanço da tecnologia, a internet. Tá bem dentro aí dessa ideia, né? Do avanço vertical, o famoso colonialismo digital, né? Então, isso está bem em voga, né, atualmente, né? Você tem uma nova forma, né, de você estabelecer vínculos de dependência, tá? Com outros países, né, por meio da verticalização, tá bom? Bom, agora passando um pouco para o poder político, né? Fator político. Então, a gente viu aqui as questões geográficas, né? A gente viu a importância do espaço em termos mais estáveis, o tempo em termos mais instáveis, né? Mais a modificação da tecnologia, da comunicação. Vimos aí a ideia de Milton Santos aí de verticalidades e horizontalidades, o já caiu em prova isso, tá? Para a gente se posicionar em relação a isso aí. Vimos a questão do colonialismo, né? Tecnológico, né? Digital aí, que é uma nova forma de você dominar, tá legal? E agora passando aí para a parte política, né? Então, lembrando dos vídeos de política, né? A gente vai voltar lá a Maurice do VG, que falava que política é poder, tá? Então, assim, a política é algo, assim, imprescindível dentro daquela questão de que ela
extremamente necessária para que você desenvolva articulações, para que você coloque seus interesses nacionais, para que você estabeleça ali as suas prioridades, tá, em termos de nação. Tá? Então, a política ela entra nessa questão aí. Também entra nesse caso aí a questão da soberania. Tá? Então, os problemas relacionados à soberania, né, que você vem enfrentando hoje em dia, por exemplo, é uma preocupação política dentro da área da política, na geopolítica, tá legal? Então, isso aí também causa, já vê isso muito aí quando a gente for discutir aí a geopolítica moderna, né? Então, assim, diferentemente da geopolítica clássica, que era muito voltada ali pensadores mais militares, aquelas coisas mais assim voltadas às questões militares, ao trato militar, né, dos conflitos, a gente vai ver que a geopolítica moderna, isso aí fica um pouco de lado. A gente vai ver que começa a ver outros tipos de problemas, outros embates, né? Embates econômicos, embates políticos, embates étnicos, culturais, tá? Tecnológicos, tá bom? Que vão trazer uma certa dificuldade aí a mais, né? Novos variáveis para a gente, tá bom? E aí, em cima dessas questões de ordem política, eu queria trazer aqui o conceito de Pascal Boniface, que já foi trabalhado em prova, tá? Que tem a ver com as contradições estratégicas no exercício do poder, tá bom? Então, ele coloca, por exemplo, na nova geopolítica, na geopolítica moderna, né? Na nova geopolítica, a questão das diversas dicotomias que você vai ter, né? Então, por exemplo, agora com o fim da Guerra Fria, desaparecimento da grande ameaça bélica, mas multiplicação de conflitos armados, tá? Aqueles mais baixa intensidade, tá bom? Aquela busca do desarmamento nuclear e químico, mas a proliferação da arma atômica e balística. A hegemonia norte-americana, né, em termos ali militares, mas você vê uma multipolarização do planeta, tá? A crise do Estado-nação, mas o incremento de nacionalismos, tá? Então você vê assim, o Estado-nação em crise, né, o questionamento, né, da viabilidade do Estado, por que não colocar regiões, por que globalização, globalismos, mas um recrudescimento ali daquela ideia do nacionalismo, tá? A proliferação de estados, né? Você vê assim, uma quantidade enorme, quase 200 estados aí no mundo, e ao mesmo tempo você vê um enfraquecimento da entidade, né? da entidade jurídica Estado, né? Você vê assim, não faz muito sentido isso, né? Você vê muito Estado e o enfraquecimento dessa entidade jurídica Estado, né? A abertura integral e imediata do mundo, né? No caso da globalização, mas você vê ali o surgimento dos homens cinza, né? Há áreas que, por interesses quaisquer, né, escusos, você não consegue entrar, né? A curiosidade intelectual, mas o aumento das vaidades restritivas, né? Então, assim, você vê assim, pessoas que têm uma curiosidade intelectual grande, mas assim, muito mimimi, né? Muita vaidade restritiva, tá? A questão daquela busca pela generosidade internacional, mas ao mesmo tempo você vê ali, fruto dessa questão do nacionalismo, né? Aquele egoísmo sagrado, né? Aquela coisa assim, você que busca generosidade, mas calma aí, vamos lá, o meu interesse aqui onde fica também, entendeu? E o desejo agudo de compreender o mundo, né? Aquela coisa assim, realmente a ciência, ela avançando, né? Ela rompendo fronteiras, ela gerando muitos entendimentos, mas ao mesmo tempo aquela questão das simplificações esdrúxulas, né? Aquelas simplificações abusivas, né? A ideia das pessoas que leem o prefácio de um livro já acham que é um entendedor de um assunto em profundidade, tá? Então essas 10 dicotomias são as contradições geopolíticas para Pascal Boniface. Isso aí é importante, tá? Isso aí pode ser trabalhado em prova, tá? Pode ser perguntado, tá bom? Essa questão política também chama a atenção dois pensadores, né? Que um já fala mais na frente, né? Que é o Samuel Huntington, que trouxe a questão do choque de civilizações, né? Então, essa preocupação aí relacionada aí à parte civilizacional em termos de alteração, né, dos interesses políticos em termos civilizacionais, tá? E do Arnold Toynbee, né, que trouxe a questão da teoria do desafio-resposta. Na verdade, o precursor, como eu falei, foi Mackinder, né, contratou lá das civilizações, mas quem realmente trouxe ali, iluminou o assunto de maneira bem clara foi Toynbee, né, quando ele fez um estudo bem aprofundado num livro chamado A Study of History, em que ele tratou ali de estudar ali 21 civilizações
e dessas 21, por que dessas 21, 8 se sobrepujaram, se tornaram vencedoras, né? E aí a explicação para ele é porque essas 8, elas se tornaram aí, digamos assim, responderam melhor a essa teoria do desafio-resposta, né? Então, que na sua pesquisa aplicou a sua teoria do desafio-resposta, ou seja, atribuindo razões de êxito ou fracasso no processo decisório das civilizações à sua capacidade de responder aos desafios de sua geografia e de sua coesão interna, tá? Em cima de 21 civilizações que povoaram o mundo, tá bom? E aí, algumas questões interessantes, né? Primeiro, o desafio da geografia. Por que é desafio-resposta? Porque, primeiro, é o desafio da geografia. Então, a geografia, ela pega e desafia ali a civilização. E é vitoriosa aquela civilização que supera o desafio da geografia. E o quê? Depois é o quê? A resposta humana ao desafio geográfico, né? Então, assim, o que a civilização faz em termos de resposta àquele desafio geográfico que fez com que ela fosse vencedora. Por isso que é a teoria do desafio-resposta. Tá bom? O que tem de interessante nessa teoria do Toynbee que faz com que ela seja muito especial? É porque a teoria de Toynbee, ela acaba eliminando aquele pragmatismo ali, né? Daquelas ideias etnocentristas e geocentristas, tá? Então, aquelas coisas de priorizar raças superiores, de priorizar nações que estão numa posição teoricamente mais privilegiada ali em termos de posição geográfica, de clima, tá? Então, essas teorias geocentristas e etnocentristas, elas foram colocadas de lado com a teoria do desafio e resposta de Toynbee. Tá? Isso aí é muito importante, pode ser cobrado aí na prova. Só uma retificação, tá? Na verdade, não foram 8, tá? Eu confundi. Das 21 civilizações que ele selecionou, ele considerou sobrevivente na atualidade 5, tá legal? 5 civilizações para Toynbee. A ocidental, a cristã ortodoxa, né? A islâmica, a hindu e a chinesa. Tá legal? Fazendo aí um paralelo com o Mackinder, entra aí a questão da cristã ortodoxa, né? Dividiu a ocidental, né? Que é mais aquela voltada àquela moral judaico-cristã, né? Da cristã ortodoxa, tá? Ele dividiu assim, tá bom? E por fim, a parte dos fatores históricos, né? A gente pode falar aí, né, das contribuições, né, de Giovanni Vico e também da Teresa Tuchman, né, que sistematizaram o pensamento da história sob uma roupagem ali mais voltada ali para como que a história pode trazer respostas em termos sociológicos, como é que você pode interpretar a história ali sob diferentes aspectos, diferentes prismas ali, dentro de contextos geopolíticos diferentes, tá bom? Então, falei Teresa, não é? Bárbara Tuchman, desculpa, tá, gente? Bárbara Tuchman e Giovanni Vico, tá? Então, essas duas personalidades trouxeram aí a história, né, sobre uma temática aí diferente, aí, que contribuiu muito aí com a geopolítica, tá bom? Então, com isso a gente encerra, né, a parte de esse item 1 da nossa bibliografia, que é bastante extenso, tá? Os outros são um pouquinho menores, tá? Então a intenção no próximo vídeo é item 1 e 2, desculpa, gente, o item 1 e 2, tá? Então a parte de precursores e a contribuição dos fatores históricos, é uma parte bem grande. E agora no próximo vídeo a gente falar um pouquinho agora de geopolítica brasileira, tá? Traçar aí algumas ideias importantes aí de geopolíticos brasileiros, tá bom?